Bem-vindos então ao nosso módulo 8, que na verdade é a nossa última aula desse curso de Filosofia Moderna. E a aula de hoje é dedicada a apresentar para vocês a dialética transcendental do Kant, ou seja, a parte na qual eu considerei como sendo a parte majoritariamente negativa da crítica da razão pura, ou a segunda parte, na verdade, da lógica transcendental. Então, lembrando, nós temos esses dois momentos. O Kant divide a crítica da razão pura no que ele chama de estética transcendental e lógica transcendental, são as duas partes da doutrina transcendental dos elementos. E a lógica transcendental, por sua vez, o Kant divide entre uma analítica e uma dialética. Então cabe, na aula de hoje, a gente examinar o que é essa dialética transcendental do Kant. E também qual a razão para chamar essa dialética transcendental de parte negativa. Qual a razão que eu tenho para dizer isso? Por que é uma parte negativa ou majoritariamente negativa? Bom, primeiro, o que o Kant faz na dialética transcendental, se eu tivesse que dar um resumo, apresentar um resumo para vocês, eu iria do seguinte modo. O que o Kant faz é mostrar que existe um determinado conjunto de problemas da metafísica, problemas que são insolúveis, em três grandes áreas da metafísica especial. Que, na verdade, essas três grandes áreas da metafísica especial constituem o que o Kant entende por metafísica até meados do século XVIII. Essas três áreas da metafísica especial são a psicologia racional, a cosmologia racional e a teologia racional. Cada uma dessas áreas da metafísica especial tem um objeto. O objeto de investigação da psicologia racional é a alma. O objeto de investigação a priori da cosmologia racional é o mundo, considerado como a coleção dos eventos, todos os eventos do mundo natural. E o objeto de investigação a priori da teologia racional é Deus. Então, uma das questões da teologia racional, por exemplo, é provas da existência de Deus. Uma das questões tradicionais da psicologia racional, por exemplo, é quais propriedades a alma humana tem. Por exemplo, se a alma humana é imortal. Um dos temas clássicos da cosmologia racional é saber, por exemplo, se o mundo teve um começo no tempo. Então, o que o Kant faz, se eu tivesse que dar um resumo da dialética transcendental, é mostrar que existe uma coleção de problemas que envolvem os conceitos de alma, mundo e Deus, e que esses problemas configuram áreas especiais da metafísica e que todos esses problemas são insolúveis. Ou seja, as questões cruciais da metafísica sobre Deus, alma e mundo são questões para as quais a gente não tem como oferecer uma solução. Então, nesse sentido, é uma tese, você tem uma tese de fundo absolutamente negativa, que coloca limites, vamos dizer assim, para a investigação a priori desses objetos. É claro que uma investigação científica do mundo, como por exemplo executada pela física, o Kant não tem nenhum problema quanto a isso, e inclusive pretendeu ter demonstrado na crítica da razão pura os princípios de uma ciência natural do mundo. Entre um dos resultados da razão pura, o Kant pretendeu ter oferecido um caminho de justificação
os princípios a priori da física newtoniana, por exemplo. Okay? Agora, alma, mundo e Deus são, para Kant, segundo Kant, as três ideias transcendentais que são geradas necessariamente pela razão humana. Ou seja, mesmo que os problemas que a metafísica tradicional se colocou sobre Deus, alma e mundo, mesmo que esses problemas sejam insolúveis, a gente está numa situação da qual nos é inevitável colocar esses problemas. Mesmo sabendo que a gente não vai conseguir resolver, a gente não tem como evitar colocar esses problemas. Né? Então, aqui tem uma teoria interessante do Kant, né, sobre como essas ideias são geradas, né, como que aparece para a razão humana as ideias de Deus, alma e mundo. E aqui, né, o que é particularmente interessante na dialética transcendental, né, o Kant não faz uma investigação histórica, antropológica, sociológica, psicológica, de por que os diferentes agrupamentos humanos, as diferentes sociedades, as diferentes épocas da cultura humana, né, se colocaram a questão sobre a existência de Deus, o começo do mundo ou a imortalidade da alma, por exemplo. Ele não faz uma investigação antropológica, sociológica ou psicológica. A teoria que ele oferece, né, ela tem uma característica muito peculiar. A teoria que o Kant oferece é uma teoria absolutamente a priori, sobre o funcionamento da razão humana, e dado um determinado modo de funcionamento da razão humana, estes problemas sobre Deus, alma e mundo necessariamente aparecem para a razão humana. Mas como é que isso é feito? Né? Como é que o Kant gera essa teoria? Lembrem-se agora, né, do modo como Kant derivou as categorias lá na lógica, na parte da analítica, né, da lógica transcendental, como que o Kant derivou as categorias das diferentes formas do juízo, das diferentes formas lógicas do juízo. O que nós temos lá no Kant? Né? Para cada uma das 12 formas lógicas, para cada uma delas, nós temos uma categoria. Para cada diferente forma lógica do juízo, uma categoria que lhe corresponde. 12 formas lógicas do juízo, 12 categorias. As famosas tábuas, tanto da forma do juízo quanto das categorias. Na dialética, o Kant vai fazer um movimento similar. Agora, não mais buscando um levantamento das formas de juízo, mas sim um levantamento das formas de raciocínio pelas quais juízos são inferidos de outros juízos, conclusões são inferidos de premissas. É nessas diferentes formas de raciocínio, é a partir delas que o Kant vai derivar essas ideias transcendentais de Deus, alma e mundo. Veja que é uma teoria, né, bastante peculiar. Como eu disse, o Kant pretende oferecer uma teoria totalmente a priori sobre por que a razão humana se coloca questões sobre Deus, alma e mundo. Né? Agora, como isso vai funcionar, nós vamos ver em seguida. É bastante, pelo menos tentador, né, considerar que a explicação do Kant é plausível aqui sobre esse ponto. Isso o Kant faz aqui na dialética para explicar as ideias de Deus, alma e mundo, um movimento similar ao feito lá na lógica. O que ele faz? Né? Para cada forma de raciocínio, uma ideia. O Kant elenca 3 formas de raciocínio. O primeiro, o raciocínio categórico, que nos dará a ideia de alma. Em segundo, o raciocínio hipotético, que nos dará a ideia de mundo. E terceiro,
o raciocínio disjuntivo que nos dará a ideia transcendental de Deus. Né? Para a gente, vamos dizer assim, oferecer um pouco mais de plausibilidade para essa hipótese kantiana, é importante nós entendermos como o Kant concebe o funcionamento da razão. Considerem, por exemplo, esse raciocínio, né? O seguinte silogismo. Premissa 1, todos os humanos são mortais. Premissa 2, todos os professores são humanos. Conclusão, todos os professores são mortais. Se nós olharmos agora de baixo para cima, né, da conclusão para a premissa 2, da premissa 2 para a premissa 1, nós estaremos fazendo o que o Kant chama de subir na série de condições. Quando eu considero qual a condição para inferir a conclusão, eu vou para a premissa 2. Quando eu considero qual a condição para afirmar a premissa 2, eu vou para a premissa 1. Ou seja, para o Kant, a razão opera do condicionado para aquilo que o condiciona. Desse que o condiciona para um outro que lhe condiciona. Ela vai subindo ou descendo na série das condições. Uma condição é uma proposição, um juízo. Por exemplo, eu afirmo o juízo, todos os humanos são mortais, que no caso é a premissa 1 do argumento que nós estamos considerando. Segundo Kant, a razão opera sempre perguntando pelas condições. Então, eu posso também perguntar pela condição dessa premissa 1. E, por exemplo, oferecer como condição para essa premissa 1 a seguinte premissa: todos os animais são mortais. Que, por sua vez, eu também posso perguntar pela condição dessa premissa e assim sucessivamente. Ou seja, a razão opera dessa maneira, considerando, né, o que me garante afirmar uma determinada proposição. Quais são as condições para mim afirmar uma determinada proposição? E eu vou ascendendo nessa série de condições. Só que está aí, tem um pulo do gato. Né? O Kant diz que eu posso repetir esse procedimento. Para cada condição, buscar, né, a condição dessa condição. Né? De acordo com Kant, cada vez que eu repito esse procedimento de buscar uma condição para um condicionado, a razão sugere a ideia de um incondicionado. Ou seja, de algo que, por sua vez, é condição, mas não é condicionado por nada. Né? Seria, vamos dizer assim, a soma total das condições de um dado conhecimento. A razão, segundo Kant, sugere para nós essa ideia de um incondicionado, de um momento onde essa série regressiva de perguntar pelas condições para. Ela para em algum momento. Onde é que ela para? Segundo Kant, em 3 ideias do incondicionado. Quais são? Exatamente Deus, alma e mundo. Só que tem um detalhe. Uma forma particular de raciocínio, uma forma particular de ideia de incondicionado. Para o raciocínio categórico, a ideia de alma. Para o raciocínio hipotético, a ideia de mundo. Para o raciocínio disjuntivo, a ideia de Deus. Vejamos agora exemplos, né, desses raciocínios categórico, hipotético e disjuntivo. Começando pelo categórico. Todos os gatos
são animais, alguns gatos são pretos, logo, alguns animais são pretos. Aqui eu tenho um exemplo de um silogismo categórico. Por que categórico? Porque eu tenho na minha premissa maior uma afirmação universal. Segundo Kant, esse modo peculiar de raciocínio, onde eu tenho, né, uma premissa que envolve uma afirmação categórica, redundará na ideia de alma. E aí vocês me perguntam, de onde é que ele tira isso? Né? A ideia de alma é a ideia de um predicado último, né? Vamos dizer assim, de uma substância útil, melhor dizendo, de um substrato de predicados útil. Por exemplo, né, quando a gente vê essa relação entre todos os gatos são animais, alguns gatos são pretos, alguns animais são pretos, quando eu vou para olhar a condição maior aqui, que é todos os gatos são animais, né, eu tenho, segundo Kant, a sugestão de uma ideia de um incondicionado, né, que envolve a noção de alma. Agora um exemplo de silogismo hipotético. Né? Eu confesso para vocês, é um pouco mais claro aqui, saber como que isso se liga com a ideia de mundo. Vejamos o seguinte exemplo. Se eu não estudar, não irei passar na prova. Se eu não passar na prova, não irei me formar. Se eu não estudar, não irei me formar. O que eu tenho aqui? Um encadeamento de condições. A soma total do encadeamento das condições, segundo Kant, é cristalizado na ideia de mundo. O que é o mundo? Exatamente a totalidade dessas séries de condições. Essa parece ser, vamos dizer assim, pelo menos para o meu bico, assim, a explicação mais palatável das três do Kant. Né? Vejamos, por último, um exemplo de silogismo disjuntivo. Estudarei filosofia hoje ou vou jogar xadrez? Não estudarei filosofia hoje. Logo, hoje eu vou jogar xadrez. Ou seja, o que a premissa maior, aqui, a premissa 1 me dá? Né? Uma separação total. Né? Ou eu estudo filosofia ou eu vou jogar xadrez. Como se o mundo tivesse somente essas duas opções para mim. Essa disjunção total nas possibilidades, né? Se eu vou regredir na série, segundo Kant, eu vou chegar numa ideia de incondicionado, da série total das condições, disjuntivo, ou seja, ou vou por aqui ou vou por lá, um terço não dá, como diria o Kant, né? E eu chego na ideia de Deus. Então, cuidado, vocês aí, né, que não acreditam na existência de Deus, cuidado ao usar os silogismos, né, disjuntivos, cuidado ao usar a palavra ou, segundo Kant, a razão naturalmente engendra a ideia de Deus a partir da forma do raciocínio disjuntivo. Né? Ou seja, aqui nós temos uma teoria do Kant, plausível ou implausível, né? Isso a história da filosofia está julgando ainda, né? Assim, com os desenvolvimentos da lógica moderna fica, né, talvez um pouco implausível considerar que são só essas três formas e por que essas três formas. A princípio a gente pode reduzir, né, no cálculo da lógica proposicional, né, formas disjuntivas para formas categóricas para formas hipotéticas. Eu não teria por que ter esses três modelos de raciocínio, mas ok, isso é um desenvolvimento posterior da lógica, né? Verossímil ou não verossímil, essa é a teoria do Kant. E é interessante o fato de ele ter oferecido uma teoria sobre como nós geramos as ideias de Deus, alma e mundo, por uma consideração absolutamente da forma lógica dos nossos raciocínios. E isso é o que eu quero que vocês, vamos dizer assim, mantenham aqui, né? O quão perspicaz é essa teoria. Pode ser furada, mas de fato aqui tem algo absolutamente interessante, absolutamente original. Querer derivar a metafísica
especial, os ramos da metafísica especial, das formas de raciocínio. A teoria do Kant também nos ajuda a explicar por que ele considera a metafísica uma disposição natural nossa. Né? Por exemplo, no primeiro parágrafo do prefácio da primeira edição, o Kant sai com essa aqui. A razão humana, num determinado domínio dos seus conhecimentos, possui o singular destino de se ver atormentada por questões que não pode evitar, pois lhe são impostas pela sua natureza, mas às quais também não pode dar resposta, por ultrapassarem completamente as suas possibilidades. Então veja que a situação é dramática, né? São questões que eu não posso responder, mas não posso evitar de perguntá-las, de fazê-las. Veja, a razão possui um destino de se atormentar por questões que não pode evitar, pois lhe são impostas pela sua natureza. Qual a natureza da razão? Essa natureza de buscar a condição do condicionado. Essa natureza de realizar processos inferenciais. A razão faz isso. A razão é o mecanismo pelo qual, entre outras coisas, nós derivamos conclusões de premissas. Operamos, por exemplo, nos moldes do silogismo, que, de acordo com Kant, era toda a lógica. Né? É claro que aqui, como eu já falei, quer dizer, tem, né, uma concepção do Kant de que a lógica, pelo menos a lógica aristotélica, aprimorada depois no medievo, seria toda a lógica. Né? A gente sabe que isso não é verdade. Né? Mas o Kant trabalhava com essa ideia. Né? O Kant não, certamente teria que corrigir os seus resultados depois do desenvolvimento da lógica matemática. Né? Mas com a lógica que ele tinha para lidar no século XVIII, né, essa afirmação parecia ser bastante razoável. Né? Assim, nada no desenvolvimento da lógica no período da Idade Moderna nos faria esses pensadores imaginar que pudesse ter um desenvolvimento, por exemplo, como Frege, Russell, né, depois o fizeram, Bull, etc. Né? Isso estava fora do horizonte. Talvez o Leibniz, né, mas estava fora do horizonte do Kant, estava fora do horizonte da metafísica tradicional. Né? Uma outra passagem interessante, onde o Kant fala sobre essa inevitabilidade dos problemas da metafísica, mas também da sua, né, da nossa incapacidade de resolvê-los, aparece na introdução. Né? Na introdução, ele faz as seguintes perguntas. Né? Como que é possível a matemática pura? Como que é possível a física pura? Né? Como que é possível a física newtoniana? Como que é possível a geometria de Euclides? Né? A crítica da razão pura pretende, entre outras coisas, responder como que é possível isso. Tá? Em particular, ele vai procurar dar uma explicação de por que a geometria é possível a partir da sua teoria sobre o espaço como forma pura da nossa intuição. E vai poder dar uma explicação dos princípios da física newtoniana, derivando esses princípios da física newtoniana a priori dos princípios do entendimento, que são derivados das categorias, por sua vez. Né? Então, esse é o arcabouço, vamos dizer assim, da pretensão teórica do Kant, ou seja, oferecer uma explicação dessas teorias a priori sobre o mundo, no caso da física, né, e sobre os objetos matemáticos, ou as propriedades do espaço, no caso da geometria euclidiana. Então ele faz essa pergunta: como que é possível a matemática pura? Como que é possível a física pura? Como essas ciências são realmente dadas, é conveniente interrogar-nos como são possíveis. Que tem que ser possíveis demonstram a sua realidade. Ou seja, o Kant não nega que existe uma física newtoniana, que existe uma geometria euclidiana, por exemplo. Isso é dado, isso já faz parte do acervo, assim, né? Bem estabelecido do conhecimento humano. Mas no que respeita à metafísica, diz o Kant, pelo seu escasso progresso até hoje realizado, e porque não pode-se dizer de nenhuma até agora apresentada que tenha alcançado o seu propósito essencial,
há motivo bastante para se duvidar da sua possibilidade. Então veja, esses três ramos aí da metafísica especial, cosmologia, psicologia e teologia racional, segundo o Kant, né, estão sempre enredados em problemas. Né? Os sistemas se opõem, tem um sistema que afirma A, um sistema que afirma não A, um sistema que afirma B, um sistema que afirma não B, não se põem de acordo, não chegam a conclusões razoáveis, sistemas diferentes, anarquia metodológica, insolubilidade dos problemas. Esse é o quadro que o Kant apresenta da metafísica. Um quadro nada lisonjeiro, por sinal. Em certo sentido, contudo, essa espécie de conhecimento, a metafísica, né, também deve considerar-se como dada. E a metafísica, embora não seja real como ciência, como são, por exemplo, a física e a geometria, pelo menos existe como disposição natural, como metafísica naturalis, diz o Kant. Pois a razão humana, impelida por exigências próprias, que não pela simples vaidade de saber muito, prossegue irresistivelmente a sua marcha para esses problemas, que não podem ser solucionados pelo uso empírico da razão, nem por princípios extraídos da experiência. Veja, de novo aqui o Kant está afirmando essa inevitabilidade dos problemas da metafísica e também a sua insolubilidade, ou seja, não há como resolver, em razão de que essas ideias transcendentais, Deus, alma e mundo, extrapolam o limite da experiência possível. Essas três ideias do incondicionado não tem como a gente poder oferecer para elas uma intuição que lhe corresponda. Lembre-se, conceitos sem intuições são cegas. Ideias sem intuições, como por exemplo as ideias transcendentais de Deus, alma e mundo, sem intuições também são cegas. Essa, em grande medida, é uma das explicações para o Kant do fracasso da metafísica. Ou seja, né, a metafísica possível, na verdade, é uma teoria do conhecimento. A metafísica possível é aquilo que o Kant tenta fazer na crítica da razão pura, é oferecer uma teoria sobre os nossos processos cognitivos e sobre como esses processos têm limites. Essa é a metafísica possível. A metafísica possível é uma teoria do conhecimento. Isso é a revolução kantiana. Isso é o resultado da revolução copernicana do Kant na filosofia. Nós só podemos saber a priori das coisas aquilo que nós mesmos colocamos. A saber, a partir de uma teoria sobre os mecanismos pelos quais nós, por intermédio das formas da intuição, operamos, né, determinadas estruturas espaço-temporais para o fenômeno, e, por intermédio das categorias, que é a contribuição do entendimento, nós operamos determinadas matrizes conceituais para pensar o fenômeno, pensar o que é. Né? Isso é a metafísica possível. Esses domínios especiais, teologia racional, psicologia racional, cosmologia racional, para esses não há saída, para esses não há solução. Em relação à metafísica tradicional, é mostrar que para cada um desses domínios, psicologia racional, cosmologia racional e teologia racional, os problemas que tradicionalmente a metafísica colocou, esses problemas são insolúveis. Como é que ele faz isso? Né? Óbvio que seria para muito além dos limites do que a gente tem de tempo e possibilidade de, vamos dizer assim, oferecer para vocês aqui, dar uma explicação pormenorizada de como que o Kant trata em cada um desses elementos. Mas eu quero não deixar vocês, vamos dizer assim, sem uma ideia de como isso acontece, dar pelo menos um esqueleto de um dos problemas. Né? Um problema que vem da cosmologia racional, que vem, portanto, de uma tese metafísica sobre o mundo. Né? O Kant investiga, na parte da cosmologia racional, né, duas afirmações que são contraditórias. A primeira, a tese, é a seguinte: o mundo tem um começo no tempo e é também limitado no espaço. E a antítese, que é a afirmação contrária a essa, que diz: o mundo não tem nenhum começo, nem limites no espaço. É infinito, tanto no tempo como no espaço. Essas duas, tese e antítese, são
um campo de disputa da metafísica tradicional, um campo de disputa de uma área especial da metafísica, que é a cosmologia racional. Veja, aqui não é a cosmologia que os astrônomos fazem, né? Aqui não é a cosmologia que os físicos fazem, aqui não é a cosmologia de um Kepler, aqui é a cosmologia racional, é aquilo que os filósofos, os metafísicos pensam sobre, e ainda pensam até hoje, discussões sobre o começo do mundo, por exemplo, né? É uma discussão clássica na metafísica, né? Essas teorias, tese e antítese, a gente sabe que elas deveriam ser, bom, se uma é verdadeira, outra é falsa, né? Bom, Aristóteles já nos ensinou isso, né? Assim, se você tem uma afirmação falsa, a sua negação é verdadeira e vice-versa. E aqui, o que acontece é o seguinte, o Kant mostra a prova da tese, a prova da antítese, pelos argumentos que tradicionalmente, né, os metafísicos usaram. Ou seja, se você tem uma prova, entre várias aspas, de proposições que são opostas entre si, contraditórias entre si, então você não tem prova nenhuma, né? Tem alguma coisa muito errada aí nos métodos de prova que você está usando. O que o Kant faz sistematicamente é mostrar, né, esse embaraço teórico para todas as questões tradicionais da metafísica. Ele passa em revista, ele passa em exame todas as teses da psicologia racional sobre as propriedades da alma, da cosmologia racional sobre as propriedades do mundo, da teologia racional sobre as propriedades de Deus, e mostra esse impasse, essa indecidibilidade sobre o conjunto de teses e o conjunto de antíteses afirmado para cada um desses domínios. Ele mostra, em última instância, que esses problemas são insolúveis. O Kant aqui oferece, né, a gente pode considerar a dialética, então, né, sobre uma teoria geral sobre a indecidibilidade do valor de verdade das afirmações da metafísica tradicional. Ou, se vocês quiserem colocar com um título mais pomposo, né, a gente pode pensar a dialética como uma teoria sobre os limites da razão humana, né, mostrado com os recursos que ele tinha à época, no detalhe, né, assim, mostrado argumento por argumento, tese oposta à antítese, insolubilidade para ambos os casos.